comemorar e achar muito bom que o outro vai para cadeia, e fiz isso da mesma forma. E aí a gente seria muitas vezes seríamos, não haveríamos coerência, né? Nem tão pouco quando Lula foi preso, né? E eu acho também que agora tem os fatos, né? Tem os fatos e a gente não pode fugir deles, né? Então, nessa perspectiva, eu entendo claramente que o paradigma da experiência do que a gente já teve, se você começar a observar pessoas que atentaram, né, contra o Estado Democrático de Direito, a abolição e violência contra o Estado Democrático de Direito e que foram preservadas, sempre, e na oportunidade que tiveram, deram golpe. Agora, eu gostei, dentro do que se foi falado, e do que foi dito dentro dos votos de cada ministro do Supremo, e a gente pode até ter divergências na concepção da pena, né? A pena muito severa para um, muito severa para outro. Você pode até contestar, dizer, olha, fulano não estava envolvido, mas a ação, que é o nome da ação, né? A 2.668, que resultou na denúncia da Procuradoria-Geral da República, antecedida pelo inquérito da Polícia Federal, a partir de elementos que, ao menos no que se refere à materialidade, veja só o que eu estou falando, não estou entrando aqui no campo político, a materialidade do crime restaram, foi incontrovérsia, a gente viu claramente isso aí, né? Conversas de WhatsApp, né? Movimentos, pessoas nos quartéis lá, sendo alimentado por outros, né? As forças do Exército também, né, manipulando os bastidores para que houvesse sim uma anomalia dentro uma anomalia dentro do que se pode se dizer sobre o processo pacífico das pessoas, né, no poder de transitar, de ir e vir, né, da normalidade, ou seja, no processo de querer inflamar uma normalidade. E aí sim, nenhuma das defesas técnicas no julgamento em tela refutou o que houve. Veja só, e é impressionante isso. Se você observou bem o julgamento, nenhuma das defesas daqueles que estavam como réu refutou, ou seja, negou que houve tentativa de golpe. Nenhum tribuno negou a materialidade. Questionaram-se tão somente as autorias. É bom a gente deixar claro. Se você acompanhou bem todo o processo, e eu acompanhei, eu li o processo, se você pegar uma peça de defesa de qualquer um desses que foram condenados, eles não negaram a materialidade, ou seja, houve sim. Eles estão dizendo, mas não foi o meu cliente. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando de política aqui. Eu estou falando de materialidade. Todos os advogados disseram, sim, isso aí aconteceu. Estava lá, estava nos vídeos, estava no dentro do processo, estava lá nas conversas de WhatsApp, estava tudo. Tinha minuta, teve minuta, o próprio condenado, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O primeiro como autor, ele disse, realmente teve uma minuta de golpe. Aí a turma disse, mas não houve o quê? Não houve êxito, né? Não houve conclusão. Peraí. Quando você vai e intenta ao atestado e atesta, né? E intenta contra o Estado Democrático de Direito, quando há conclusão de golpe, não tem como julgá-lo. Por quê? Porque o Congresso fecha, a Justiça fecha e fica só um mandando que chama o Estado de ditatorial. Um Estado ditatorial, quem é que vai julgar um golpe se o golpe teve êxito? Onde é que tem isso? Eu não me lembro nenhum país do mundo, né, que sofreu um golpe de um ditador, ou de direita, ou de esquerda, ou de qualquer um que seja, certo? Que depois disso, teve o golpe. Então a justiça agora vai julgar a ilegalidade do golpe e vai botar aqueles que detaram o golpe, botaram na cadeia. Você pode ter visto golpes que fracassaram. Aí sim, nesses golpes que fracassaram, né,
que não houve apoio popular, que não houve apoio... Quando eu digo apoio popular, tem que haver apoio das Forças Armadas, no caso, não é? Do conjunto das Forças Armadas, pode haver de um general, como aconteceu aqui no Brasil, de um general, de um coronel, mas não conseguiu armar a tropa toda. Então, quando isso acontece, que ele é fracassado, essas pessoas são julgadas. O grande problema do Brasil é que todos aqueles que tentaram dar golpe, sempre houve anistia para eles. Tentaram, Carlos Lacerda fez com que Getúlio Vargas se suicidasse. Depois, conspirou exaustivamente para que Juscelino Kubitschek não fosse presidente da República. Teve que o Marechal Lott, né, com as forças legalistas, dizer sim. Quando Jânio renunciou, teve que haver, né, uma frente democrática pela legalidade, né, capitaneada e liderada por Brizola, para que o Jango assumisse. Só que todos esses coronéis, generais, até lideranças políticas civis, que não foram julgadas nem condenadas, foi o que aconteceu, deram o golpe de 64. Vocês sabem quem estava à frente também do golpe de 64? Estava lá, Carlos Lacerda também. E depois, vocês sabem o que aconteceu com o Carlos Lacerda? Ele próprio foi exilado, né, e condenado pelo próprio regime militar. Ele foi cassado também. Porque até aqueles que apoiaram, deputados e senadores que apoiaram o regime de 64, não tinha mais Congresso, não tinha nada. Então todos aqueles elementos que foram eleitos pelo povo, dentro da legalidade, dentro da democracia, foram cassados. E estavam lá apoiando o golpe. Então, é isso que a gente está falando. A gente está falando de materialidade. Você pode até chegar aqui e dizer, Jadiel, mas eu não acredito que o Bolsonaro é culpado. Tudo bem. Eu não acredito que ele seja culpado. Mas o processo, os fatos, né, das pequenas causas, não se pode dizer que não houve materialidade. Então, todos os advogados que defenderam, de generais ao civil, ao deputado Ramagem, ao Bolsonaro, houve uma materialidade. A própria defesa do Bolsonaro dizendo isso, mas Bolsonaro não foi o autor. Ele está dizendo, houve sim a materialidade. Né? Tanto é que em uma das oitivas do processo de contra-argumento da defesa, um advogado do Paulo Vieira e do general Heleno disse, olha, isso aí aconteceu, mas não foi conosco, no linguajar popular, eu estou falando. Aí até a ministra contestou e falou, mas não aconteceu o quê? Porque todo mundo está dizendo aqui que não houve nada. Então, realmente, houve sim a materialidade, mas nós não somos culpados. Então, é disso que eu estou falando.